Olá, alunos, sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou o professor Samuel Cardoso, farmacêutico clínico, e o assunto da nossa aula de hoje é sobre prescrição farmacêutica na prática. Então, hoje abordaremos os passos para a construção da prescrição farmacêutica, as etapas para a construção da prescrição farmacêutica. Atrelado a isso, vamos abordar também sobre as metas de segurança, que isso é muito importante, e também, né, a capacitação e o treinamento da equipe de farmacêutico, como também os riscos e consequências. Tudo isso será abordado hoje na nossa aula de prática da prescrição farmacêutica. Então, o passo para a construção da prescrição farmacêutica, ela perpassa aí várias coisas, né? A gente sabe que precisa conhecer o perfil da instituição, o serviço que a gente iremos, ou melhor, construir aí dentro da instituição. Vários fatores levam, né, à construção de uma prescrição farmacêutica que não venha a ser aquela prescrição farmacêutica engessada, congelada. Né? Então, o farmacêutico, né, ele seleciona os medicamentos, pode ser farmacológico ou não farmacológico, sempre visando, né, a proteção aí, de saúde do paciente, a promoção à saúde do paciente, e ainda promove o aumento da cobertura, assunto que eu já falei lá nas aulas anteriores, e que essa cobertura é muito importante porque a gente desburocratiza o processo, né? E faz com que esse processo seja um processo no qual traga aí muitos benefícios, não só para o serviço, como também para o paciente, que é o nosso foco central. Então, passo para a construção da prescrição farmacêutica. Existem passos básicos, né? Primeira coisa, a gente fazer a anamnese, né? Coletar informações. Eu não falo de coletar informações de um paciente específico, falo coletar informações. Precisamos de históricos médicos e medicamentos anteriores desse paciente para criar o perfil dessa prescrição farmacêutica. Quando a gente fala de prescrição farmacêutica, a gente fala de também indicadores, né? Então a gente vai coletar esses dados e através desses dados a gente vai construir a prescrição farmacêutica focado aí no perfil. Né? E através desse perfil a gente vai criar aí o nosso arsenal de medicamento. Então, diagnóstico, são dados que coletamos, não temos essa autonomia de liberar e de emitir diagnóstico do paciente, isso é autonomia do médico. O médico, ele é o profissional que emite, né, o diagnóstico, mas através dos dados médicos a gente também coleta dados aí para a construção da nossa prescrição farmacêutica. E falando de seleção de medicamento, escolher os medicamentos adequados, isso leva tempo, porque isso a gente vai, né, nós farmacêuticos vamos moldando para chegar no ideal. Né? Quando eu falo ideal é porque criamos o arsenal de medicamentos, né, tendo as informações como espelho, né, e daí em diante, né, diferente dos antirretrovirais, porque os antirretrovirais já têm um protocolo estabelecido pelo Ministério. Né, quando a gente traz aí a prescrição para uma construção de prescrição para um serviço, a gente que não tem um protocolo estabelecido, aí fica um pouco mais difícil, não no sentido de não conseguir fazer, mas no sentido de levantar dados e desses dados, né, fazer uma construção, levando aí uma prescrição mais focada aí no perfil do paciente que você está aí cuidando. Então, as etapas para montar essa prescrição farmacêutica, tem etapas que tem que ter, né? São básicas e precisa ter. São básicas, mas são básicas essenciais. Então, a identificação, nome do paciente, né?
tirar aquele perfil de colocar siglas, primeiro nome do paciente, último nome do paciente. O paciente ele precisa vir com o nome completo, idade do paciente, conta muito, porque para fazer uma terapia, alguns medicamentos, né, requer aí, que reveja a questão da idade, né, peso do paciente. Um exemplo disso, sabe o que é? O enoxaparina, né? A enoxaparina, você precisa do peso do paciente para saber que dosagem você vai administrar no paciente, né? E a alergia, que é muito importante, muito importante. Alergia. Esse paciente tem alergia a algum tipo de medicamento, vamos botar o exemplo de dipirona. Né? O paciente tem alergia a dipirona, tem que estar relatado lá, porque na prescrição farmacêutica, esse medicamento ele tem que ser excluído. Levando lá para a drogaria, eu estou aqui falando de uma forma geral, estou falando na verdade da resolução 586 em concordância aí com a 585, né? Onde a atuação do farmacêutico prescritor ele está atrelada à farmácia clínica. Então, lá na drogaria, se você recebe um paciente, você precisa ter todos esses dados, principalmente o paciente alérgico, né? Porque você pode chegar ali, né, prescrever ali uma dipirona, né, porque está ali na lista dos MIPs, prescreve uma dipirona e o paciente elegiu dipirona, né, e aí está o problema aí feito. Então, medicamento e dose, especificar sempre medicamento e dosagem, porque existem medicamentos que tem diversos tipos de dosagem. Vamos botar aí o exemplo de que a micacina de 100 mg, a micacina de 500 mg, né? Então tem que ter o medicamento e a apresentação desse medicamento de uma forma completa. Forma e via de diluição. Entendemos que alguns sistemas ele já traz isso, e isso ajuda sim, porque ajuda a entrar lá, né, no sentido de não ter erros, porque erros pode levar a um dano, e levando a esse dano, o paciente vai notificar esse fato. Se for no hospital, é certo, né, notificar por conta de um erro na administração, que configura como erro de administração, certo? Então, identificar sempre a forma farmacêutica, a diluição daquele medicamento, a via e tempo de administração também, né? Levando aí para os medicamentos, né? Configurando para os medicamentos que é ver, tem que ter o tempo ali de administração, certo? Atrelado à nossa informação, né? A gente tem aí a meta de segurança, que é uma meta internacional do Ministério da Saúde, e todo e qualquer hospital precisa ter esse núcleo, né, atuante. Quando eu falo atuante, é sair do papel, certo? Então esse núcleo ele precisa existir aí nos hospitais, né? Os hospitais eles têm, porque precisa ter, mas nem sempre é atuante. Na maternidade que eu atuo, a gente tem a comissão de segurança do paciente, que eles trabalham exclusivamente com a segurança do paciente. Então, nesse núcleo precisa ter enfermeiro, precisa ter médico, precisa ter farmacêutico, precisa ter nutricionista. Então, por quê? Porque cada meta dessa está relacionado a um episódio, né, que pode ocorrer. Principalmente medicamento. Normalmente no núcleo tem 2 farmacêuticos. Só para vocês alunos entenderem que tem 2 farmacêuticos, porque é onde ocorre maior incidência, onde ocorre maior notificação. Quando eu falo de segurança, eu falo de uma forma complexa, né? A identificação do medicamento, a compra do medicamento, o erro na dispensação, todo esse processo leva, né, a ocorrer aí um erro na administração e posteriormente causar aí, né, danos ao paciente. Então esses riscos e consequências, né, a gente leva em consideração esses
erros de medicamento, troca de medicamento e doses incorretas que pode levar ao agravamento do quadro clínico e até mesmo a óbito. Né? Quantas ocorrências eu já vi dentro do hospital por conta, né, de erros de medicamentos, de administração de medicamentos. E se ocorrer algum tipo de consequência, risco, e a farmácia ou o setor for notificado, a gente entende-se que foi notificado porque está relacionado a medicamento. Então, toda a equipe vai fazer aí, né, o seu argumento. Se for eu parte da farmácia, a farmácia vai ter que criar estratégia aí para que ocorra, né, a barreira e não ocasione novamente o mesmo erro. E, consequência, a gente leva aí o tratamento inadequado, colocando em risco a segurança do paciente, que pode acarretar e pode levar aí a um prejuízo para a imagem da instituição e também do profissional envolvido. Né? A gente sabe que, como eu falei, né, o centro é o paciente. Estamos trabalhando para o paciente, né, para o paciente, pelo paciente. Então, esse paciente, qualquer tipo de tratamento inadequado, qualquer risco que leve, né, à insegurança desse paciente, né, e prejuízo também, não só a instituição, como nós profissionais vamos aí estar envolvidos e posteriormente aí, né, sujando a nossa imagem como profissional. Então, é uma situação que é um cordão, né, onde todos estão aí, uma corrente, onde todos estão aí, né, unidos. Paciente, profissional, paciente e processos e protocolos e fluxos para que não ocorra essa situação. Então, a prevenção seria planejamento, organização e processo sólido, bem como fundamentados, né, planejamento, organização e processos sólidos e bem fundamentados são essenciais para evitar erros e garantir a prescrição e administração segura de medicamentos. Então, sempre é necessário, né? Estamos falando aqui de farmacêutico, é interessante que a equipe de farmácia, né, sempre seja de rotina, né, ou período, organizar a farmácia, criar planos de treinamento, de capacitação, né, para que esses erros não venham a ocorrer e não venham colocar em risco e nem prejuízo a vida do paciente. Então, falei de treinamento agora há pouco, né, e capacitação dos farmacêuticos, criando assim um lado, né, humanista, né, eu sempre digo e repito, como diz o ditado, né, precisamos cobrar aquilo que é dado, né? Então, não temos como cobrar aquilo que não é nos dado, né? Então, temos que criar capacitação, criar fluxo, criar protocolos, treinar a equipe, orientar a equipe, envolver a equipe na campanha de conscientização, né? Isso é uma etapa fundamental na segurança da prescrição, certo? Capacitação técnica, né? É importante que os profissionais estejam atualizados e aptos a lidar com tecnologias. Um exemplo disso é o Sistema Único de Saúde. Trabalhamos com funcionários não tão novos assim, que já vêm de uma política, uma cultura diferente da nossa, né? E precisamos sim capacitar esses profissionais para entender que o processo tecnológico, ele bem estruturado, ele estará aí ao nosso favor. Então, simulações de treinamento, tem profissionais que têm dificuldade, né, de entender na fala, né, e aí a gente precisa abordar aí, né, uma simulação para que ele venha ter um entendimento, né, melhor.
Casos clínicos, né, são excelentes para observar a capacidade técnica, isso é interessante demais. É, a gente no meu serviço que eu trabalho, que eu desenvolvo lá com uma equipe de farmacêuticos clínicos, eu preciso muito atuar nesse sentido de casos clínicos, porque o caso clínico eles nos norteiam, né, as situações que vêm ocorrendo ou que pode ocorrer no serviço. Então, colocando em prática. Então, tudo isso, né, nesse período que eu abordei com vocês alunos, né, eu vou trazer um pouco da prática. Quando eu falo prática, é porque é prática naquilo que é executado, né? Executado, a gente fala de teoria, a gente fala de imagens, a gente coloca diversas situações, problemas, a gente coloca diversos cenários, né, para vocês, e agora o melhor de tudo é colocar isso tudo na prática. Então, quis trazer para vocês aqui, né, de que forma eu atuo na prática com o farmacêutico clínico e com os meus pacientes, né, pacientes imunodeficientes. Então, tenho aqui a prescrição, né, a gente tem aqui a minha prescrição que eu criei de uma forma prática, de uma forma entendida, de uma forma que o paciente ele olhe, ele não veja muita coisa, mas que ele entenda, de uma forma que nós também profissionais, prescritores entendam. E tem aqui, né, os dados que eu abordei para vocês, que é os dados, né, os dados básicos, né, nome, enfermaria, leito, registro, principalmente peso do paciente, porque esse paciente RN, a dose dele vai ser ajustada em conformidade com o peso dele, data de nascimento. Então são os dados básicos, toda a prescrição ela vem com esse dado e que precisamos também ter aí na prescrição de nós farmacêuticos. Então, colocar aí o risco, eu estou falando de uma prescrição, eu estou falando de uma prescrição de antirretrovirais, eu estou falando de um perfil que eu atendo, só para vocês terem uma ideia. Então aqui temos, né, o risco, se é risco alto, se é risco baixo. Tem os medicamentos, que são 4 medicamentos, né? Podendo esse paciente também fazer a farmacoterapia dos 4. E aí tem, né, as semanas de que esses pacientes estão expostos, né, a dose que ele vai precisar aí administrar e o horário. Então fica muito fácil ele receber isso, levar para casa, né, e fazer a terapia dele correta. Levando em consideração, né, os slides anteriores, as aulas anteriores, levando em consideração que esse modelo de prescrição é o perfil do meu atendimento. Só que esses pacientes, com toda essa facilidade que a gente passa para ele, existe também a dificuldade daqueles pacientes que têm um nível de escolaridade baixo e não entendem, né? Então a gente também tem lá, né, cores, tem umas identificações de cores que a gente coloca as cores nesses quadradinhos do medicamento e coloca a cor especificada que está aí na prescrição também no frasco dos antirretrovirais deles, porque ele consegue fazer a administração pelas cores. Isso é fantástico. É trazer para o paciente conhecimento, que ele precisa fazer a terapia, que vai existir os efeitos colaterais, os eventos adversos, mas que ainda assim ele vai fazer o mais perfeito para não ter, né, complicações futuras. Então temos aí o receituário, né, que é a prescrição, que de 37 semanas, a gente tem aí, né, os dois fármacos, os 3 fármacos, na verdade, e aí a gente bota a dose total e os horários. E é por semana. Então, o tempo de exposição é que vai levar
a farmacoterapia adequada para esse paciente de acordo com o protocolo que eu falei. Então aqui tem, né, 34 semanas a 37 semanas. Aqui tem, né, 30 semanas, que é só o AZT. E aqui eu deixo para vocês uma mensagem, né? Diante de tudo isso que foi abordado, a questão da prática, da construção dessa prescrição, porque a gente pegar todo essa nossa prescrição, né, que vem dentro de um protocolo imenso, e sintetizar nisso aí e levar isso para o paciente, isso aí é um avanço fantástico. E que se todos os farmacêuticos clínicos, prescritores, conseguissem entender que quanto mais prática, mais envolvimento, mais facilidade de entendimento a gente leva para o paciente, maior é a adesão desse paciente ao tratamento dele farmacoterapêutico. Então, isso é uma forma de você ganhar esse paciente para você e para o serviço, né, de uma forma fantástica. Então, temos aqui, né, uma mensagem, né, que é uma mensagem minha, né, que diz assim: a prescrição farmacêutica é o farol que guia o paciente através das águas turbulentas das enfermidades, apontando para a segurança e recuperação, né? Diante de tanta coisa obscura, de tantas águas turbulentas, né? Quando a gente traz a água turbulenta, a gente entende-se que a enfermidade ela traz, né, esse movimento turbulento, mas ainda assim, né, existe aí um apontar, né, e esse apontar vem aí atrelado com a segurança, né, da recuperação desse paciente, cliente, que recebemos em nossa drogaria, que recebemos em nossa farmácia hospitalar, que recebemos em nossa clínica, seja lá em que âmbito for. O importante é entender que prestamos o melhor para receber em troca, né, resultados significantes. Então, a prescrição farmacêutica ela é algo que vem ganhando espaço, não somente em hospitais, mas em drogarias, em clínicas, em farmácias de manipulação, porque é um fator, né, que leva a um entendimento, né, a um aconselhamento, a uma educação melhor para o paciente. Antes, o farmacêutico já fazia isso em farmácias, né, em drogarias, né, esse entendimento de uma forma oral. Hoje, o farmacêutico ele faz isso de uma forma que ele consegue registrar, que ele consegue abrir prontuário e que ele consegue, né, trazer aí essa imagem, né, clínica, esse olhar holístico, essa mudança de estação e esse novo tempo que nós, farmacêutico, vem vivenciando. Porque o farmacêutico de 10 anos atrás não é o farmacêutico de hoje. Hoje vivemos novos tempos. Então, eu agradeço a todos e até mais.